Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research, mais um vídeo para vocês. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo depois do julgamento do TRF4. Muita gente aí comprou rojão, aí fez tanta coisa. A gente vai explicar para vocês alguns indutos, o estado, a figura do ato do ofício indeterminado, alguns crimes indeterminados também. A gente vai falar sobre a teoria do fato, enfim, algumas incógnitas que deixa às vezes a pessoa que se meia a desejar. Então a farsa da Lava Jato começa quando, nas faltas de prova, Sérgio Moro criou para criminalizar Lula. Então a figura do ato do ofício indeterminado, isto é, algum ato que Lula tomou, não se sabe como, onde, mas que existiu, não se fala mais disso. Esse é o argumento de Sérgio Moro. Então ele repassou a bola para os 3 desembargadores do TRF4 que julgaram Lula. Provavelmente entrarão para a história do direito penal brasileiro, não só lá, mas perante a comunidade jurídica, que entregaram para os tribunais superiores que iria analisar a sentença. Na falta de prova, o juiz Sérgio Moro havia criado para criminalizar Lula a figura do ato do ofício indeterminado, isto é, algum ato que Lula tomou, não sabe como, onde, mas que existiu e não se fala mais nisso. Seus colegas do TF4 ampliaram a criatividade e criaram a figura do crime de corrupção complexo, da qual ninguém sabe a data, o local e a circunstância, mas que existiu. Aí entra a lavagem de dinheiro da Lava Jato, que conseguiu, com uma criatividade inédita, a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. A OAS lava dinheiro dela mesma, ou seja, para disfarçar a propriedade do triplex, mantém-se o seu próprio nome, Sérgio Moro criou, e o TRF4 bancou, recebendo dinheiro por debaixo do pano para poder aniquilar com o sistema judiciário brasileiro. Como não conseguiu provar que houve qualquer espécie de recebimento, mudou-se do núcleo do crime de receber para solicitar. Para receber, teria que haver provas de transferências do bem. Para solicitar, bastou a palavra do delator Léo Pinheiro, cuja pena foi reduzida de 16 anos para 3 anos por conta da contribuição ao processo. Então ele foi lá, mentiu, fez a delação, pegou dinheiro que ele roubou, pagou por debaixo do pano do Sérgio Moro para poder ter a pena reduzida. Então várias acusações contra magistrado, indicando que os assessores negociavam sentenças, lembra do Taca Duran, que está na Espanha, em salas ao lado da sala do titular. Todos foram absolvidos sob o argumento de que não podia adivinhar o que ocorria na sala ao lado com auxiliares corruptos. Aí vem a competência da Lava Jato, que nunca houve. Pelo contrário, a competência da vara de Curitiba, TF4, era o apartamento na questão do Guarujá, que não havia correção nítida de nenhum ato ligado à Petrobras. Então, você comete um crime lá no Ceará, você vai ser julgado no Rio Grande do Sul, não tem jurisprudência. Então, para garantir o controle de Sérgio Moro, os procuradores ligaram para o triplex, eles fizeram a ligação aos 3 contratos da OAS com a Petrobras. Então, na sentença, Sérgio Moro foi explicitamente, disse que não havia relação entre os 3 contratos, e os seus colegas do TRF4 colocaram a Petrobras de volta no contrato, mostrando inconsistência generalizada das acusações. Aí vem a sentença ampliada. Aqui se trata da parte mais bizarra da sentença, mostrando que o erro inicial, para ser mantido, exige mais erro nas instâncias superiores. Ou seja, se trata de quê? De uma enquadração do Lula ao crime de corrupção passiva. Depois que deram contra do engrano, ou seja, a corrupção passiva só é aplicada ao funcionário público ou quem estiver exercendo o cabo público. Todas as execuções do triplex, reforma do sítio de Atibaia, que eles vão querer colocar na bucha de canhão agora, e blá blá blá, foram acima de fatos ocorridos depois que Lula deixou a presidência. Então, a gente vê a incógnita de um judiciário totalmente corrompido. Então, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição da pena diz, lá no artigo 9, antes de transitar o julgo da sentença final, salvo o disposto do artigo 110 desse código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Então, tem que verificar isso. Então, foi isso que eles aplicaram. Então, de acordo com a pena máxima,
superior de 8 anos não excede a 12. Foi que eles fizeram para poder o ex-presidente não prescrever. Mas há uma cláusula que não foi considerada pela brilhantíssima equipe da Lava Jato, inclusive o senhor Sérgio Moro, da República Federativa de Curitiba, que para réus com mais de 70 anos, o prazo de prescrição cai pela metade da pena. Então, esses 3 embargadores fecharam a questão do torno de 12 anos e um mês para não prescrever. Então a gente vê a marmelada da dosimetria do cálculo da pena e a probabilidade de dos três fantoches fechar a questão em torno do mesmo valor da pena mínima. Então, crime de corrupção passiva de 2 a 12 anos com réu primário e bons antecedentes não poderia dar acima da pena mínima, de acordo com o Código Penal, dos requisitos do STF, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que já várias vezes vem sempre exemplificando. Para se afastar o réu primário da pena mínima, precisa apresentar fatos específicos. No entanto, os 3 embargadores se afastaram da mínima quando chegaram à máxima de 12 anos para poder. Então, a força bruta empregada pelos 3 embargadores reside na fraqueza maior da decisão. Então, a única exceção são aquelas que foi atípico, porque os colegas de Sérgio Moro, com a intenção para esses, não seria condenar Lula, mas absorver Sérgio Moro das cagadas, das excentricidades de sua sentença. Considera-se que trata-se da leitura equivocada e o alvo realmente era o Lula. Então, independente de qualquer alinhamento político, considera que os tribunais superiores que fizeram esse argumento e essa delação, ou seja, esse julgamento, significa um retrocesso de 300 anos no ramo de direito, porque assumido o feito inquisitorial, remetendo aos tempos da Inquisição, nos quais define-se primeiro a culpa para depois encontrar o crime. Então, permitindo que Lula não possa tramitar, então o TRF4 colocou essa pauta para poder condenar literalmente, homologando acima da Constituição. Então eu tentei colocar alguns fatos remanentes para que vocês realmente possam entender, e qualquer dúvida vocês podem fazer pergunta, a gente está aqui para ajudar da melhor forma possível. Stick around, Robert, a gente se vê no próximo vídeo, até mais.